atenção, agora vamos ver aqui a vitória da Macaca, 3-0, ganhou do Brusque no estádio Moisés Lucarelli, veja aí. Após um primeiro turno com muitos tropeços, a Ponte tinha ontem à noite a chance de começar a escrever um novo capítulo nesse Brasileirão. O adversário era o Brusque, equipe que também precisava dos 3 pontos para chegar na parte de cima da tabela. Mas mesmo assim a Macaca contava com um amuleto que até agora vem dando sorte, o estádio Moisés Lucarelli. Mas logo aos 5 minutos foi o azar quem apareceu no majestoso. Cleilton fez tudo como manda o figurino, mas acertou a bola caprichosamente na trave. Ainda no começo deu tempo para Ivan dar um spoiler do que seria sua atuação durante a partida. Defendeu Ivan Quaresma! Até que aos 26 minutos a sorte virou de vez para a Macaca. Rodrigão aproveitou o cruzamento de Niltinho e subiu muito, mas muito mais alto para abrir o placar no majestoso. Gol da Ponte! Rodrigão subiu, foi lá no 5º andar. E não demorou tanto para Fecim ampliar o marcador. 11 minutos após o primeiro gol, o meia da Macaca aproveitou bola rebatida e no susto fez o segundo da Ponte. Gol da Ponte! Artilheiro tem que ter sorte. Fecim! Na segunda etapa, o jogo foi completamente outro. O Brusque impôs o seu ritmo e praticamente dominou o restante da partida. Mas duas coisas não abandonaram a Ponte: a sorte e a habilidade de Ivan. Sorte por esse cabeceio de Garcês não ter entrado. E a habilidade de Ivan não precisa nem explicar muito. Ivan Quaresma! Fez uma defesa de reflexo impressionante. Esse lance no fim do jogo resume o que foi a atuação do camisa 1 Ponte Pretano. Impecável. Defesaça do Ivan Quaresma, que foi cumprimentado por praticamente todos os seus companheiros da Ponte Preta. Também teve essa daí no comecinho da segunda etapa. Um bom jogo da Ponte e a Macaca ainda conseguiu ser premiada com esse gol de pênalti de Moisés. 3-0 no Moisés Lucarelli. Além de toda a história do jogo, também teve o VAR, que fez a sua estreia nessa Série B. Mas não no majestoso. O árbitro de vídeo do Moisés Lucarelli não funcionou e o juiz manteve a decisão de campo para confirmar o pênalti para a Macaca. Lance que gerou muita reclamação dos jogadores do Brusque. Mas ficou assim, Ponte Preta 3, Brusque 0. Vitória para começar o retorno com o pé direito e quem sabe começar a decolar na Série B. A equipe hoje reagiu, fez 3-0 numa equipe muito organizada, numa boa equipe que é a equipe do Brusque. Ela exigiu demais para que nós saíssemos com essa vitória. Nós temos algumas situações que aconteceram no jogo aí que nós precisamos conversar, ajustar, mas era de suma importância a gente fazer no retorno, você fazer 3 pontos numa equipe que começou abrindo 3 pontos com a gente lá no início do campeonato. Então, os 3 que eles tiraram no começo, nós conseguimos agora recuperar. E é o que a gente quer, nós estamos dentro dessa busca. A origem do gol! A origem do gol vai para o Dinho, para o Wendel, Andreasa e também para a Neide. Vai para a Amélia e vai também para o Charutinho e para todos os pontepretanos que vibraram da pele até o osso Batista, com a vitória. Me permita, por favor, Antônio Longas, senhor Antônio Longas Garcia. Tive o prazer de conhecê-lo no último sábado, 88 anos, muita vitalidade, uma simpatia, tá vendo a gente também, para ele também a origem. Muito obrigado. E vai também para o seu Geraldo, 80 anos, completou aniversário, parabéns. A origem vai para todos os pontepretanos. A origem dos gols. Primeiro gol, Niltinho. Bateu aberto. Ah lá. Cabeçada impressionante, hein? Subiu o Rodrigão subiu
muito. Olha que os zagueiros são todos muito altos, né? Aí ele fica com o umbigo na testa do zagueiro adversário lá. Subiu na altura de quem, Tigrão, que você falou em off? Quase da torre de iluminação do Moisés Lucarelli. Aí, de novo, especialidade do Rodrigão. Aí uma jogada... E aqui, Rafael Santos, Fecim. Moisés passa pela marcação. Olha a leitura do Fecim, hein? Importante isso, ele está acompanhando, se posiciona, quase que antevendo que poderia acontecer um rebote. Posicionamento impressionante do Fecim. Além de ter feito o gol, ele é corajoso. De inteligência do camisa 20. Ele teve a antevisão, sim. Aí é o Moisés no pênalti, que foi cometido em cima do Iago. Pênalti muito contestado pelo Brusque, mas que aconteceu. E eu chamo a atenção aqui para a comemoração do segundo gol. Além de ter feito um bonito gol, o Fecim, ele demonstrou ser um cara corajoso, né? Que ele vai comemorar e dá uma peitada com o Rodrigão. Os dois jogam os dois braços para trás e dão uma peitada. Camisa 121 do Moisés. Tem que ser macho, hein? Uma homenagem ao aniversário da Associação Atlética Ponte Preta. Você percebe que na comemoração ele mostra o número que está nas costas dele. Vamos analisar o jogo. Começo com você, Tigrão. A Ponte meteu 3-0, mas passou um sufoco imenso no segundo tempo. O resumo, né, Batista, do jogo é que a Ponte está mais leve, ela está com um pouco mais de velocidade, com a presença do Fecim no lugar do Camilo. Ontem ele não fez uma grande partida, como por exemplo contra o Confiança, onde ele marcou 2 gols e teve mais oportunidades, mas ainda assim foi decisivo nesse lance do segundo gol, que começa com Rafael Santos, passa por ele toca no Moisés e se projeta para dentro da área e pega o rebote da zaga. A bola provavelmente ia entrar, o goleiro estava batido, mas ele acompanhou bem e fez o gol. Então a Ponte está mais leve. Agora, quem vê só o placar ou os gols, como nós estamos mostrando, se bem que nós já mostramos aí o Ivan fazendo milagres ao longo praticamente de todo o jogo, especialmente no segundo tempo. Esse quesito ou esta constatação de que o Ivan foi eleito o craque do jogo pela nossa equipe da Rádio Bandeirantes, por unanimidade, mostra que não foi um jogo moleza. Quem vê só o placar acha que foi um chocolate, que a Ponte sapateou. E não é verdade. O Brusque amassou a Ponte dentro do seu campo durante boa parte do segundo tempo, mas aí prevaleceu o bom comportamento da defesa e especialmente do Ivan, numa vitória importantíssima da Ponte, que faz aí na 20ª rodada aquilo que era o mínimo que a gente esperava para a permanência em 19. Portanto, está muito próximo, em 19 rodadas. Portanto, está muito próxima aí do objetivo parcial, que é fazer 50% dos pontos até o final do turno, início do outro turno, daquilo que é matematicamente necessário para a permanência, que na nossa conta aqui é algo em torno de 44 pontos. Bom, CH, vamos analisar aqui o pênalti. Nós temos, olha a defesa do Ivan Quaresma, um milagre, né? Impressionante a performance do Ivan Quaresma, que foi muito criticado naquela derrota frente ao Curitiba, mas o futebol dá oportunidade para se recuperar. O que você achou desse pênalti aí no Iago? O árbitro marcou e foi o terceiro gol da Macaca. Apesar da reclamação do time do Brusque, foi pênalti. Sabe por quê? Porque quando ele escorrega para dar o carrinho, ele não pega o Iago. Ele só pega quando está dentro da área. Então ele dá o primeiro carrinho, escorrega, não pega, daí levanta o pé esquerdo. Observe, ó. O Iago vai, ganha na velocidade, o zagueirão vai, ó, põe a perna direita, não pega, e com a esquerda, ó, ele levanta e faz o pênalti. Pênalti, claro. O pessoal reclamou, mas não tem que reclamar, não. Para mim foi pênalti. Eu tive que assistir algumas vezes, confesso, mas foi pênalti. E para você, Júlio Nascimento, pênalti contestado, muito contestado pelo Brusque, que se esqueceu que lá no primeiro turno também a Ponte foi prejudicada pela arbitragem, então o pau que dá em Chico dá em Francisco também. E aí, Júlio? Pois é, né, Batista? Mostra um pouco do nível da arbitragem brasileira, né? Cada rodada, praticamente, a gente tem pelo menos um erro na Série B. O árbitro deu o primeiro toque e foi fora da área, né? Mas ele seria corrigido provavelmente pelo VAR
no segundo toque. Até porque existe uma leve vantagem ali do jogador da Ponte Preta até o segundo toque, então ele deveria ser beneficiado pela vantagem do pênalti. Então, certamente, com o árbitro de vídeo, esse erro do árbitro inicial seria corrigido caso ele fosse acionado. Mas, por uma sorte ali, ele acabou marcando pênalti mesmo e a Ponte conseguiu converter. É um lance meio complexo de entender até, né? Então, meio que por um caminho errado, porque o árbitro marcou o primeiro toque. Ele entendeu o primeiro toque, ele não viu o segundo toque, nem o Bandeira. Mas aí a sorte acabou colaborando ali, porque teve um segundo toque do jogador do Brusque, que aí deveria ser marcado o pênalti e o Moisés converteu, Batistão. Eu penso justamente ao contrário. Ele não dá o primeiro toque. Porque na imagem aberta você pode olhar que quando acontece o primeiro toque, que aliás não acontece, o jogador, o alemão dá o bote, não pega, aí o Iago salta e aí a perna esquerda do alemão acerta o Iago. Olha, presta atenção onde está o árbitro, ó. Olha lá. Agora que ele levanta o braço, tá vendo? Então ele não deu o primeiro toque. Ele deu de forma consciente o segundo toque. Aliás, se ele não dá o pênalti, ele não daria a falta na entrada da área e aí quem ia reclamar era o time da Ponte. Então a leitura que eu fiz foi exatamente essa, olhando o comportamento do árbitro. Quando o alemão dá a primeira entrada, o primeiro bote, olha, o árbitro está com os braços abaixados, olha lá. Aí ele dá o segundo toque. Quando o alemão dá o segundo toque, aí ele levanta o braço e aponta a marca da cauda. Um detalhe importantíssimo é o excelente posicionamento do árbitro, né? Ele acompanhava o lance ali a 2, no máximo 3 metros, e de frente para o lance, fazendo o posicionamento correto. Então ontem, até mandei um alô para o Silvio César Talarico, na nossa transmissão. Ele estava vendo o jogo pela TV e ouvindo a gente, aliás, como ele sempre faz. É um ex-árbitro de muita qualidade, foi um dos grandes árbitros aí do futebol paulista e brasileiro. E ele estava vendo e me passou imediatamente uma mensagem dizendo exatamente isso, concordando com o nosso posicionamento. Ele estava ouvindo a transmissão e falou, olha, aquilo que você falou aí, junto com o Batista, com a equipe, é a minha interpretação. Realmente ele dá no segundo toque. É isso que eu falei aqui, nós falamos em tempo real, né? Na hora. Isso aconteceu. Nós não ficamos igual o comentarista de arbitragem da emissora que transmite o jogo pela televisão, vendo 350 vezes. No primeiro momento já foi colocado na cal e a gente disse. O que é dos outros, nós vamos valorizar o nosso, né? Mas é verdade, ué. Muita gente se influencia por aquilo que um comentário de arbitragem faz. Agora, a gente falou antes, é só isso que eu estou querendo dizer. Eu queria só falar rapidamente sobre o Ivan, porque nós tecemos aqui muitos comentários e criticamos depois da partida contra o Coritiba, justamente porque ele tomou um frango na minha, pelo menos, avaliação. E o que aconteceu no jogo de ontem demonstra a personalidade que esse moço está e tem. Fez 5 defesas maravilhosas e fez um milagre. Aliás, milagre não. A defesa com o pé bateu o inacreditável. A queima-roupa pegar a bola daquela maneira. Isso só mostra que ele realmente é craque e que ontem realmente ele já virou a página, seguiu em frente e fez a diferença. Parabéns, Ivan. Continue assim.